Aí pessoal, tudo bem? Então, hoje a conversa é o seguinte, você compraria, antes de mais nada, dá um joinha assim no canal aí pra gente. Vamos lá, a conversa é o seguinte hoje, você compraria hoje uma Fender Vintage ou uma Fender nova na caixa? Qual seria a sua ideia? É lógico que isso aí é subjetivo, né? Cada um compra um instrumento pelos mais diversos motivos, né? Você pode comprar, o mais óbvio seria para tocar, né? Seria um motivo mais óbvio, né? E mais imediato, seria para tocar. Você poderia comprar um instrumento porque o instrumento te lembra algum herói da guitarra que você tem, né? Uma forma de uma homenagem, um tributo, assim. Ou você poderia comprar instrumento para fins de negócio, né? Comprar e vender e tentar ganhar um dinheiro em cima disso aí. Enfim, são os mais diversos motivos para comprar um instrumento, mas creio eu que o motivo principal ainda é tocar, né? Então eu vou dar umas ideias aqui para você, como era e como é a guitarra, né? Madeira, as madeiras continuam mais ou menos as mesmas, né? O do corpo seria o ash ou alder, né? Creio eu. E o braço seria maple, né? As escalas ou de maple ou hoje acho que são feitas mais no pau-ferro. Eu não sei se é feito, se tem ainda alguma coisa de jacarandá, mas acho que hoje seriam de pau-ferro e as mais antigas acho que de jacarandá. Aí o jacarandá é mais molinho, né? Mais bonitinho, e o pau-ferro já tem uma densidade mais alta. Dá uma estabilidade, no meu ponto de vista, dá uma estabilidade maior para o instrumento. A madeira continua mais ou menos o mesmo esquema, né? Só mudando alguma madeira da régua da escala, né? As tarraxas, as tarraxas vintage, eu, por exemplo, tenho uma Fender com tarraxa vintage que eu acho ótimo, é fácil de tirar e pôr a corda, não desafina, eu uso a alavanca, ela é bem reguladinha, não, na minha mão não desafina, nunca desafinou, usando a alavanca. O material do Nut é osso, né? Continua sendo osso e tal, normal. O raio da escala, as vintage vão ter aquele raio 7,5 que é bem abaulado assim, no meu ponto de vista, é difícil de tocar. Agora eu acho que o raio é um pouquinho mais plano, já é para 9,5, deve ter algumas até com 12, até um pouco mais. No meu ponto de vista é mais fácil de tocar. Então seria um ponto positivo aí para as novas, né? As guitarras novas. Os trastes. As vintage tem o traste vintage, baixinho, né? Que no meu ponto de vista não são muito legais para o tipo de música que é feito hoje, né? Antigamente não se solava tanto, era mais acordes e tal, era um solo ou outro. Hoje em dia a coisa evoluiu e a forma de tocar é outra. Eu acho que os trastes mais altos, médio e jumbo, atendem melhor a forma de tocar hoje em dia. Então, ponto positivo aí para guitarra nova, né? Para Fender nova. É, o acabamento antigo era nitrocelulose, né? Que com o tempo ele ia se desfazendo. Eu acho até legal uma guitarra, aquele acabamento quando ele vai se desfazendo no decorrer do tempo, dá uma característica, dá uma personalidade para o instrumento. Isso eu acho legal. Eu não sei se existem hoje ainda guitarras pintadas na nitrocelulose. Hoje deve ser poliuretano. Poliuretano não vai acontecer nunca isso aí espontaneamente, porque a tinta ela não se desfaz. E para você tirar até um poliuretano da pintura do corpo, você precisa aplicar alguma coisa ali, sei lá, calor com lixa e algum policorte ali praticamente, que o negócio não sai. Então, eu creio que, no meu ponto de vista, o ponto aí para guitarra vintage, que eu acho que aquele acabamento na nitrocelulose ou PU dá mais personalidade, com o passar do tempo dá mais personalidade para o instrumento. Agora, se você vê pelo lado da conservação, né, o poliuretano dá de 10 a 0, porque é um negócio que não tem fim, né? Seu instrumento nunca vai ficar feio, né?
Os captadores, os vintage têm uma impedância baixinha, né? A impedância é a mesma para os três captadores, e os modernos agora você tem uma impedância progressiva, então ele começa mais fraquinho no braço, fica um pouco mais forte no captador do meio e mais forte no captador da ponte, que é uma receita aí que foi desenvolvida com o tempo aí por vários guitarristas, né? Aquele guitarrista do Procol Harum, como esqueci o nome, David Gilmour e tantos outros, né? Muitos se utilizam dessa receita indo do mais fraco para o mais forte, né? Então, e agora os captadores são parafinados, eles têm acabamento de goma laca e que evita a microfonia, né? Então, ponto para a mais moderna. Construção da guitarra. Construção da guitarra hoje é no torno CNC. Então, antigamente você dependia da inspiração do luthier, que era feita com moldes e tal, o ajuste era feito por luthiers. Então, dependia muito da inspiração da pessoa que estava fazendo aquele instrumento. Hoje, a precisão do CNC é incomparável, né? Há uma precisão absurda, quer dizer que dificilmente sua guitarra vai vir com algum problema de encaixe, algum problema de folga, porque o CNC é perfeito, né? A ponte, né? A ponte ela foi. Os materiais hoje em dia acho que são mais legais. Você tem a ponte vintage e a ponte de dois pivôs, são pontes tão boas quanto. Parte elétrica hoje em dia, você tem toda a experiência aí da Fender aí, que continua sendo, acho que os CTS, né? Você tem a tinta condutiva, né? Que antigamente não havia, né? Então você tem aí algum problema de RAM aí, né? E algum barulho, mas hoje com o evento aí da tinta condutiva e tal, isso deve ter diminuído bastante, né? Então, enfim, essas são as diferenças. O raio, né, a tocabilidade da guitarra hoje acho que tem uma tocabilidade melhor, até por causa da precisão dos cortes da madeira e do assentamento, são máquinas que assentam os traços muito bem. Enfim, né? Então aí as informações aí que você vai decidir aí o que é mais legal. Se é uma guitarra vintage ou uma guitarra Fender zero na caixa, né? Qual que serviria melhor para você, né? Se você compra por saudosismo, se você vai comprar para negociar, ou se você realmente vai comprar porque ela foi feita, né? Pendurada no pescoço e sair tocando por aí. Então, beleza? Então, essa foi aí um vídeo rápido e simples aí sobre que guitarra Fender você compraria hoje, né? Uma vintage ou uma zero na caixa moderna. Beleza? Forte abraço. Quem gostou, dá um joinha aí e assina o canal pra gente. Valeu, até mais.